Bom dia, gente. Bom dia. É com alegria que estamos mais uma vez reunidos para juntos estudarmos a palavra santa do nosso Deus. Amém? Amém. Gratos a Deus por mais um dia, gratos por Ele nos permitir estarmos aqui prontos para servi-lo, prontos para agradá-lo, para a honra e glória tão somente dele. Amém? Só os irmãos que estejamos orando uns pelos outros, Deus esteja suprindo as nossas necessidades e nos fortalecendo na graça e no conhecimento do nosso Deus. Amém? Ontem não fomos a Juazeirinho, tivemos um trabalho especial na residência do irmão John Lennon, no culto de ação de graças, pela passagem do aniversário da irmã Eliette. Foi um momento muito bom de comunhão e também da proclamação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a igreja reunida ali, junto com a família do irmão, testificou do único meio de salvação e de que Cristo salva de uma vez para sempre, enfatizando que aquilo que Cristo diz, aquilo que o Novo Testamento ensina: quem crê em Jesus tem a vida eterna. Amém? Amém. Oremos por aqueles que ouviram, né? Eu estava vendo, dentre os participantes, dentre os presentes, tínhamos um bom grupo de pessoas que ainda não professaram fé na pessoa de Cristo como único e todo suficiente Salvador. Então devemos orar para que possam compreender o plano de salvação, compreender que Cristo é o único meio de salvar o pecador. Amém, meus irmãos? Amém. Também estamos alegres. Durante a semana foi concluído o processo de cobertura aqui do novo templo, encontra-se coberto, graças a Deus. Agora estamos nos preparando, né, para terminarmos os pagamentos assumidos em relação à cobertura e iniciarmos a próxima etapa, que é a etapa do piso, né? Então vamos estar orando nesse sentido para que possamos dar prosseguimento a esta etapa, né? Etapa do piso. Feito isso, aí vamos pensar em começar a levantar a parede da frente e também no reboco. Estejamos orando continuamente por isso, para que Deus supra as nossas necessidades. Amém? Feito tais considerações, vamos abrir as nossas Bíblias, e eu peço aos irmãos que abram as nossas Bíblias para o livro de Tito, para a Epístola de Paulo a Tito. Epístola de Paulo a Tito. Vamos ler alguns versículos do capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 7. Tito 3, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Amém? Amém. Leamos então o que está escrito na palavra de Deus. Admoesto-vos a que se sujeitem aos principados e autoridades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda a boa obra. Que a ninguém infames, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-vos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus do nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito,
mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Amém? Amém. Que Deus aplique, irmãos, em nosso coração o texto que acabamos de ler, e queremos destacar alguns versos, iniciando aí com o versículo 3. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Que Deus aplique o texto em nosso coração. Bom, esse texto é um resumo da nossa vida antes de conhecermos a Jesus. Isso é a realidade daquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus como Salvador pessoal. O grande fracasso de muitos que pretensamente pregam o Evangelho é ao negligenciar que há uma necessidade de novo nascimento, e que esse novo nascimento ele é operado pelo Espírito Santo de Deus. No Evangelho de Cristo não há lugar para acomodação. Aquele que não crê em Jesus não pode chegar na igreja e ser adaptado à igreja, ele precisa ser convertido. Amém? A palavra de Deus diz que nós, no passado, éramos insensatos, éramos desobedientes, éramos extraviados, servia a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, éramos pessoas odiosas, odiando-nos uns aos outros. Então essas características, elas são pertinentes ao homem, elas pertencem ao ser humano, elas não são opcionais a ou B, elas são inerentes ao pecador. Todo miserável pecador sem conhecimento de Cristo é um insensato, é um desobediente, é um extraviado, serve a concupiscência e deleites, vive em malícia, gosta de odiar. Porém, meus irmãos, na minha vida e na sua vida apareceu a benignidade do amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo. As coisas mudaram. As coisas mudaram não porque simplesmente as coisas mudaram. As coisas mudaram porque Deus operou em nossa vida um milagre. Deus nos transformou. A Bíblia fala daquele coração de pedra que foi tornado em um coração de carne. A Bíblia fala daquele vale de ossos secos que tornaram a ter tecido carne e vida. A Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é, que as coisas velhas já passaram. O Senhor e Salvador Jesus Cristo coloca como condição exclusiva de entrada no céu o novo nascimento, o nascer de novo, o nascer de novo. Então esse novo nascimento é decorrente do aparecimento da benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens. E no versículo 5 aparece esse novo nascimento, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Fomos de fato nascidos de novo, fomos regenerados não porque nós tenhamos capacidade de auto-regenerar, mas nós fomos regenerados porque o Senhor e Salvador Jesus Cristo operou o milagre em nossa vida. Em Efésios capítulo 2 fala que estávamos mortos e que Ele nos vivificou. Você é uma pessoa viva. Agradeça a Jesus. Por que você deve agradecer a Jesus? Porque Ele operou em sua vida um novo nascimento. Você é uma pessoa salva por Ele. Você recebeu dele esta salvação. A pregação do Evangelho, irmãos, ela exige
que toda honra, que toda glória, ela seja dada à pessoa de Cristo. Há um exclusivismo e uma exclusividade na pessoa de Cristo. A grande distinção do Evangelho para as outras filosofias, mesmo que religiosas, é que em todas as filosofias há espaço para mais alguém, há espaço para uma outra parte, um outro participante. No Evangelho não. No Evangelho, apenas a pessoa de Cristo é o merecedor de toda honra e de toda glória por causa da nossa salvação. Então, não pelas obras de justiça, não foi sua justiça, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, nós não as temos. E aquelas obras de justiça que nós achamos que são alguma coisa, quando ela é aprovada pelo crivo de Deus, ela mostra-se como realmente é, e a Bíblia as declara como trapos de imundícia. E um conceito básico de trapo de imundícia seria restos de carne humana, hospitalar, aquele lixo hospitalar, colocado em um canto lá, 3, 4 dias depois, aqueles tapurus estão lá, aquilo é trapo de imundícia. Essas são as suas obras, são as minhas obras de justiça perante Deus. As nossas obras, elas podem ter algum valor quando testificadas de homem para homem. Porém, meus irmãos, o crivo aqui não é com o homem, é com Deus. É um Deus perfeito, e as nossas obras, elas são feitas por homens que são perfeitos em apenas uma coisa, na sua perfeita imperfeição. Portanto, não é as obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Deus, a Bíblia declara Deus riquíssimo em misericórdia. Deus é milionário em misericórdia. Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então, Ele que é rico em misericórdia, Ele nos salvou. Ele nos salvou de quê? Do fogo do inferno, da perdição eterna. Ele nos salvou daquele lugar onde se encontra ainda hoje aquele rico retratado na história de Lázaro. Aquele rico ainda está lá, e foi dessa condenação que Deus me livrou, que Deus me livrou. Ele nos salvou da eterna perdição, Ele nos salvou da eterna condenação. Deus me salvou, Deus lhe salvou da eterna condenação. Então a palavra de Deus diz: nos salvou, Ele lhe salvou. Graças a Ele você é salvo, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Como foi feito isso? Pela lavagem da palavra de Deus, pela operação do Espírito Santo. Bíblia mais Espírito Santo atuando em nossa vida, ocorre o milagre do novo nascimento. Você é nascido de novo para a honra e glória de Deus. Portanto, meus amados, nós somos justificados, é o que diz o versículo 7, para que, sendo justificados pela graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Nós não esperamos condenação, nós não esperamos um fim trágico, nós esperamos a vida eterna. Nós temos a inteira convicção que, ao partirmos daqui, não adentraremos no inferno, mas sim no céu, pois Cristo comprou para nós um bom lugar na casa do Pai. Portanto, quando um crente em Jesus Cristo morre, é inválida aquela pretensa oração dos incrédulos e idólatras, que Deus o bote em um bom lugar. É uma oração do tolo, porque o crente já está em um bom lugar. Amém? O crente morre, está na casa do Pai, ele é levado para as mansões celestiais, é levado para o seio do Pai, ele está consolado. Porém, a oração dos tolos e idólatras, ela também se mostra inválida no que diz respeito para aqueles que foram lançados no inferno, porque de lá ninguém será tirado. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a estarmos nos fortalecendo cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos convidar o irmão Francisco Rosa, que estará louvando ao nosso Deus.
e nos dirigindo assim no canto congregacional, onde estaremos apresentando a Deus sacrifício de louvor, e é o fruto dos lábios. Amém? Amém. Amém. Seja assim feita a vontade de Deus. Vamos ficar de pé? Hino 396 do Cantor Cristão. Cantemos para a glória de Deus. Amém. Ó tão cego eu andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas a glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei, mas depressa fugi e em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Amém. Amém. Deus abençoe. Estava aqui na dúvida qual dos
irmãos famosos, eu ia pedir para orar, né? Se Becken Bunny ou se John Wayne, né? Aí eu resolvi pedir para os dois orarem pela escola dominical. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por tudo que tem feito por nós. Isso por nossas falhas, nossos erros, nossas desvirtudes. Pedimos que continue a nos exaltar, Senhor, para que façamos o que o Senhor determina para cada um de nós. Eu estou sendo feito, Senhor. Amém. Amém. Deus é Pai, perdão pelos nossos pecados, obrigado pela plena comunhão da palavra e doutrina. Abençoa, Santo Deus, cada um dos irmãos aqui presente, abençoa os que estão assistindo pela internet e os que não puderam vir. Abençoa, Santo Deus, hoje sempre e eternamente a tua santa igreja. Abençoa, Santo Deus, que o ensinamento dado pelo pastor venha a nos engrandecer no teu caminho, no conhecimento da tua palavra e doutrina, para que possamos, Santo Deus, ensinar e externar para todos aqueles que até a gente chegar, Santo Deus, que o único caminho que leva à vida eterna é o sangue do Filho de Jesus Cristo. Nos abençoa, Santo Deus, nessa verdade que nos dá a vida eterna. No teu Filho de Jesus Cristo, que ora assim, Santo Deus, hoje sempre eternamente. Amém. Amém. Deixe sentar. Deus abençoe a vida dos amados irmãos, estejamos nos fortalecendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos dividir, né, as crianças com a professora Suzana. Sim, eu ia esquecendo. A memória do óculos que não está bom. Laurinha vai ter a oportunidade de louvar a Deus. Pode vir, filha. Sua vez. Deus abençoe, né? Ela, de tanto ajudar a Messi, tá vendo? Acompanha a Messi, encorajando o Messi nas suas leituras da Bíblia. Agora ela conseguiu vir à frente e louvar o Senhor. Deus a abençoe, a pequena Radassa, esteja crescendo na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Feitas as considerações, vamos então dividir. Obrigado a Suzana aí por ter lembrado, né? Na memória do Paulo falhou. Michele, você está bem? Oh, coisa boa! Não, né? É a memória do óculos. É só pegar uma coisa. Já tirando. Vamos abrir para Colossenses capítulo 2, versículo 8. Estamos estudando um texto do nosso irmão em Cristo Jesus, pastor batista fundamentalista americano, Ernest Peterson, a ascensão e o impacto da descrença religiosa moderna, ou seja, o crescimento e o impacto dessa descrença. Colossenses capítulo 2, versículo 8, o impacto deste movimento que causou grandes estragos e ainda tem causado, porque ele foi base para o desrespeito às Sagradas Escrituras. Obviamente que eu não vou concordar com toda a produção literária e teológica do nosso autor estudado, porém nesse texto aqui nós temos algumas coisas que são fundamentais. Nós iniciamos domingo passado e vimos alguns pontos, alguns filósofos
alguns pensamentos que foram cruciais na criação de uma visão antibíblica a respeito do homem, a respeito de Deus, a respeito da Igreja de Deus e, obviamente, a respeito do Evangelho. Essa visão antibíblica, ela se instaurou dentro das igrejas, dentro dos seminários, e aí nós começamos a ter igrejas e seminários conduzidas por ateus, por pessoas que verdadeiramente não creem no Deus da Bíblia e que criaram o seu próprio Deus e que creram no seu próprio Deus. E esse Deus que eles creram não é muito diferente do homem. O homem tomou a rédea das coisas e o homem passou a adorar o próprio homem. Não é novidade, a Bíblia já fala disso, né? Adoraram e serviram mais a criatura do que ao Criador. No nosso texto, Colossenses capítulo 2, versículo 8 diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meios de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Amém? Amados irmãos, não é novidade para Deus. Deus nunca é pego de surpresa. Deus sabia de que ocorreria tais desmandos. E Deus já nos advertia. Deus já advertiu a igreja dos primeiros nascidos, a igreja dos primogênitos. Deus preveniu a igreja do primeiro século. Nunca usava para a igreja do primeiro século aquele termo horroroso advindo do protestantismo, igreja primitiva. É um termo cunhado pelos protestantes para enaltecer a igreja apóstata do século 3 e 4, século 2, 3 e 4, melhor dizendo, onde estavam ali os chamados pais da igreja, que dá origem à teologia patrística. Então, esquece esse termo, nunca usa isso. Igreja de Cristo, igreja bíblica, portanto, batista, igreja do primeiro século, igreja do segundo século, remetendo-se sempre às igrejas locais e nunca a uma fantasmagórica igreja universal invisível. Igreja universal invisível, ela é um fantasma, não é algo real, é mítica, não é algo verdadeiro, é mística. Aliás, é mística, é uma igreja mística, é uma igreja que não existe, certo? Então nós vamos continuar estudando esse crescimento e esse impacto, certo? Crescimento e é a causa, né? O impacto é aquilo que vem ocorrer no meio das igrejas, partindo do seguinte ponto: a essência da religião para os filósofos é apenas a consciência interior de Deus. Guarde bem essa expressão, consciência interior de Deus. Essa filosofia que a Bíblia manda para a gente ter cuidado que ninguém nos faça presa, ela vai fazer com que o determinante na busca espiritual deixe de ser as Escrituras e passe a ser o sentimento. Você vai ter uma porta aberta para o sentimentalismo. Certas pessoas vão procurar sentir Deus. Então aí, a partir desse conceito de sentimento, o que é o culto bom? O culto onde os seus sentimentos foram enchidos, foram cheios, onde os seus sentimentos afloraram, onde você se sentiu bem. Então não importa mais o que é verdadeiro ou o que não é verdadeiro. Você se sentiu bem, os sentimentos foram bons, então perfeito. Então você vai passar a sentir Deus. Você escuta ainda hoje: eu senti de Deus, eu não tive paz em relação a isso.
O determinante, irmãos, em relação a Deus é a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. O determinante é as Escrituras. A Escritura é a única regra de fé de um crente batista, amém? Amém. Então você pode estar se sentindo mal, mas a verdade que está batendo em você é a verdade. A verdade não muda se eu estou me sentindo bem ou se eu estou insatisfeito. A verdade não muda. Então, essa essência conceitual de religião para a filosofia, ela vai formar um pensamento que deixa as Escrituras de lado e ultravaloriza o sentido, certo? Um homem foi muito utilizado pelo maligno e muito conhecido por sua ênfase na experiência religiosa. Essa ênfase na experiência religiosa é exatamente esse sentir, esse sentimentalismo, esse sentir. O nome desse camarada é Friedrich Schleiermacher. Para ele, a religião era basicamente uma sensação de dependência de Deus, que era apenas uma experiência interior. Ou seja, você não... Bom, Deus não importa. A Bíblia não importa. Você tem uma necessidade e quando você vai encher, você vai preencher essa necessidade com uma sensação. Uma sensação. Aí se você percebe isso, você vai ver que a resposta a isso é apresentada nos chamados cultos atuais, contemporâneos, onde a música procura tocar a emoção, as mensagens procuram tocar a emoção, o ambiente, até estético dos tempos, procura levar você a um sentimento interior de Deus, um sentimento agradável. Uma paz fingida. Paz fingida, uma paz mentirosa, certo? Uma paz contrária às Escrituras. Uma paz comprada. Então vamos lá. Quanto mais intenso forem os sentimentos, mais espiritual, mais religioso será a pessoa. Quanto mais você sente, isso é a cara dos movimentos neopentecostais, né? Mas esse negócio deu origem ao movimento neopentecostal, certo? Bom, esse sentimento é ultravalorizado. Você vai sentir. Eu senti de Deus. Eu senti de Deus. Eu senti Deus. Deus me tocou. Eu me emocionei tanto que eu chorei. Eu perdi os sentidos. Certo? Nós estamos estudando um cara que viveu, irmãos, entre 1768 e 1834 e a sua semente satânica foi plantada ali e tem dado frutos podres, frutos contrários à vontade e ao reino de Deus em todos estes séculos. As coisas não acontecem num estalar de dedos ou piscar de olhos. O erro, ele é plantado e ele frutifica. Ele dá fruto. Quanto mais intensos os sentimentos, mais espiritual. Bom, em questões de doutrina, teologia formal e sistemática são de pouca importância. Sabe o que vai ser importante a partir desses conceitos? A alegria de experimentar a Deus. Você não vai mais conhecer Deus pelas Escrituras. Você vai sair de conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você vai sair de santifica na tua palavra é a verdade, e passar para as sensações interiores. As sensações interiores que você sente. Então a função do pregador não é mais pregar a Bíblia, mas usar a Bíblia como pano de fundo para fazer com que as pessoas se encham de emoções positivas. Emoções Desafar os carnais. Isso, carnalidade e principalmente sentimentalismo. O sentir. O culto foi ótimo. Sentir a presença de Deus. Você ouviu isso? Sentir a presença de Deus. Meu irmão, você não precisa sentir nada, você precisa aprender o que a Bíblia diz, amém?
Você precisa crer, aceitar o que a Bíblia diz e ponto final, certo? Então, o que a Bíblia diz, as questões de doutrina, questão de teologia formal, sistemática, são de valia nenhuma, de pouca valia. A alegria de experimentar Deus. Alguém escreveu na capa da Bíblia a seguinte pérola, Neto: não importa o que a Bíblia diz, eu tive uma experiência. Eu acho que nem esse camarada que tanto foi importante e que foi estudado nos seminários, nem ele imaginava que as pessoas iam descer tanto. Não importa o que a Bíblia diz, eu tive uma experiência. Eu experimentei Deus. Então, a Bíblia sai de cena e ocupa o lugar da Bíblia o coração, o sentir, as emoções. A influência de Shoemaker foi muito grande, e esta vertente de pensamento foi importante na fabricação da tapeçaria total do antigo modernismo liberal. Então, ele foi fundamental nessa mudança de foco. Eu vou dar um exemplo. Ele é como se fosse um matemático, no qual ele diz: olha, os cálculos não são importantes, o importante é você sentir que está certo. Você vai responder as questões e não é importante as fórmulas, não é importante os cálculos. Você chegou a um resultado e você sentiu que está certo, ok. Ou seja, você pode até, por muita sorte, colocar o número certo, né? Mas você não tem um processo de segurança. Ou seja, você tira a segurança daquilo que a Bíblia diz. Acreditando nessas ideias filosóficas, os chamados crentes da época, as igrejas, puderam rejeitar as doutrinas cardeais da fé com o objetivo de fazer as pessoas mais fiéis. Ou seja, rejeitava-se a Bíblia e partia-se para experiências emocionais, porque essa alegria de sentir a Deus fazia o homem mais apaixonado, era a linguagem deles, mais amando mais a Deus e desfrutando mais de Deus. Então a pessoa se tornava mais espiritual, mais amada e desfrutava mais de Deus e consequentemente amava mais a Deus. Então a Bíblia, nesse ponto da conversa, Emaneide, passa a ser algo que atrapalha. Quantas pessoas odeiam as igrejas batistas fundamentalistas? Porque as igrejas batistas fundamentalistas, elas são bíblicas, e por serem bíblicas, elas usam a Bíblia, e a Bíblia é um travo nisso. O que é que ele diz? Doutrina é gelada. Doutrina não importa o que você pense, a doutrina não vai mudar porque você pensa diferente. Amém? Você pode estar se sentindo horroroso, ruim, pode estar achando que o culto não foi bom, mas desde que o serviço de adoração a Deus seja feito da forma bíblica, ótimo. Não importa o que nós estejamos sentindo, a declaração da verdade está sendo proclamada. Então, mudaram isso. Mas eu fico aqui lembrando, muitas emoções eu senti, né? Roberto Carlos acho que bebeu nisso, né? A mudança continua. E desenvolve-se a teologia liberal moderna. O chamado cristianismo ortodoxo, conservador, fundamentalista, acredita, proclama, declara que a fé foi entregue por Deus ao seu povo e ela é o seu conjunto de doutrinas, ela é fixa e estável.
Abram em Judas, capítulo Judas 1, Judas único 3, né? Judas 3. Judas 3. Assim está dito: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Isso aqui é uma declaração de fé básica de uma igreja bíblica, portanto batista. Nós acreditamos que o conjunto de doutrinas nos foi entregue na palavra de Deus, e que esse conjunto de doutrina é fixo, estável, portanto imutável, não muda. O tempo passa e a doutrina continua a mesma. O tempo passa e a doutrina continua a mesma. E não é como aquela propaganda do banco, né? O tempo passa e o banco Palmeirense, né? Continua o mesmo. Acho que nem existe mais esse banco, né? Eu sei que não. Você é um jovinho. Você é do desse para cá. Uma boa. Nem mais o banco existe, né? Olha aí. Neto é mais novo do que você, bicho. Então você acha problema de memória de óculos. Então veja bem. O banco acabou, mas nós não estamos falando de coisa pequena, não estamos falando de coisas efêmeras e passageiras. Nós estamos falando da palavra de Deus. A palavra de Deus é imutável, amém? Amém. Deus nos entregou e nós temos de preservar. Deus nos entregou e nós temos de batalhar pela preservação. Então essa visão, ela é quebrada. As visões modernas da teologia, no entanto, são bastante diferentes, e muitas delas foram influenciadas por um camarada chamado George Engel, que viveu de 1770 a 1831, certo? Tem muita gente enganada achando que o erro é coisa de ontem. O erro é coisa, certo? Agora nós estamos vivendo com essa semente, foi plantada aqui, ela germinou e nós estamos convivendo com o resultado dela. Esse cara era um panteísta. Engel era um panteísta, não acreditava em Deus pessoal, onipotente, tal qual a Bíblia o revela e o apresenta. Deus pessoal para esse camarada não era real. Então o nosso Deus não era o Deus que ele acreditava, certo? Logo o Deus dele, se não era pessoal, era um Deus mutável. Para ele, Deus estava constantemente mudando. Assim, para ele não havia absolutos. Sua filosofia constituía-se simplesmente de conceito evolutivo aplicado à teologia. Ele pegou os conceitos da teoria da evolução, conceitos evolutivos, e a aplicou à teologia. Reis supõe que no cristianismo não tem uma fé fixa e autoritária, mas que esteja constantemente em desenvolvimento, em construção. Enquanto que nós temos na Bíblia o nosso livro fim, certo? Você não vai procurar explicações sobre as coisas de Deus na contemporaneidade. Todas as vezes que você for buscar informação a respeito de Deus, você tem de fazer um exercício de olhar para trás. Para quando é que você vai olhar? Para o primeiro século. Por que o primeiro século? Porque no primeiro século foi que o Novo Testamento nos foi entregue e a Bíblia foi completada. A partir do primeiro século nós temos o que é perfeito em nossas mãos. Então todas as vezes que nós tivermos dúvidas, todas as vezes que nós quisermos saber, todas as vezes que nós temos estudamos a palavra de Deus, nós voltamos para o primeiro século. Então esse pensador, ele diz: não, isso está errado. Essa fé, ela vem sendo construída. Ela vem sendo construída. Ela é uma constante construção. Então ela está em desenvolvimento, ela é evolutiva. Aí você pensa, e você olha hoje aquilo, o conceito de igrejas emergentes.
é uma boa representação disso, ou seja, que a doutrina, que o formato, que a igreja ela pode se moldar à cultura do povo e da época onde ela está existindo, certo? Com a velha e boa fé bíblica isso não ocorre, certo? Porque a igreja de Cristo ela tem que ser fossilizada, ela tem que estar no passado, as suas características são do passado, não do presente. A igreja de Cristo ela representa algo lá de trás. As suas doutrinas foram moldadas no primeiro século, elas não estão sendo moldadas. Não há nada novo. Não há nada novo no meio do estudo da Bíblia. Estudamos a Bíblia que está lá atrás. Então, ele vai aplicar aqui esse conceito de evolução. Essa abordagem, naturalmente, atraiu as mentes de homens e foi particularmente popular, surgindo, como de fato ocorreu, numa época em que os homens olhavam para o universo como uma entidade que se desenvolvia gradualmente por meio da fantasiosa teoria da evolução, não tendo um criador e nem um regente pessoal. Essa época histórica, esse momento histórico, o homem da época ele está obcecado por esta ideia de desenvolvimento gradual do universo. Portanto, não há criador, não há um criador. E se não há um criador, não há um regente, não há um governador, não há um rei, não há um governo, certo? Então o homem está obcecado por isso. Então, por essa obsessão, você vai ter uma visão humanista das Escrituras, certo? Então esses camaradas eles são fundamentais nesse processo de deterioração de doutrina, nesse processo de ataque ao ensino das Sagradas Escrituras. Porém, esses camaradas vão encontrar eco exatamente aonde? Nas igrejas e nos seminários, nas chamadas igrejas e nos seminários. Então, uma visão humanista da Bíblia. Homens e mulheres que observam conceitos como este, Engel, não poderiam aceitar a Bíblia como um instrumento divinamente inspirado e autoritário. Então a Bíblia não era divinamente inspirada e ela não era autoritária. Nem foi Deus que disse, nem ela é autoridade absoluta. Durante o período do tempo em discussão, uma abordagem radical e inacreditável para a alta crítica havia sido desenvolvida. Ou seja, vamos radicalizar e vamos fazer uma crítica às Sagradas Escrituras. E ela é feita. Bom, irmãos, o estudo da autoria, o estudo do propósito, o estudo da data, o estudo da ocasião da escrita dos livros bíblicos podem ser uma busca legítima desde que dentro de conceitos e padrões bíblicos, teológicos de interpretação das Escrituras. Mas quando utilizados por mentes incrédulas e antissobrenaturais, deve ser devastadora. Ou seja, essa busca feita por incrédulos, ela é devastadora. Essa busca feita por alguém que não crê no sobrenatural, na revelação de Deus de forma milagrosa, que não crê no milagre da revelação, que não crê no milagre da encarnação de Jesus, que não crê no milagre da salvação. Se esse tipo de busca for feito por esse tipo de pessoa, vai ser devastador, vai ser trágico, Assim foi feito nesses séculos com o surgimento da moderna alta crítica, que vai ser também posteriormente a mãe dos textos críticos, certo? Dos textos críticos tão devastadores para a Igreja de Cristo e que são tão combatidos pelas igrejas bíblicas nos dias atuais. Então, a Bíblia passou a ser vista como um livro meramente humano, foi tratado como qualquer outra peça da literatura. Quando você olha para a Bíblia como um livro humano, como qualquer outra peça da literatura, como um livro de história, como um livro de poesia, como um livro de filosofia, como um livro de autoajuda, seja, bom,
a Bíblia perdeu a essência. Mesmo que você seja um estudioso contínuo da mesma, ela não tem validade, porque a força das Escrituras está na sua autoria. A autoria da Bíblia é divina, amém? Amém. Se você não considerar a Bíblia como uma origem divina, bom, você não pode morrer lendo, você está sendo afrontoso, certo? Os críticos textuais não apreciavam sua singularidade e, como resultado, popularizaram a ideia de que ela estava repleta de erros, tanto científicos quanto em outras áreas da ciência. Por como eles não aceitavam o fato milagre, então eles começaram a popularizar que a Bíblia estava repleta de erros. Começaram a questionar, mas tem erros científicos, tem erros em outras áreas. Bom, mas a Bíblia não é um livro científico, irmã Adeilma, irmão Iago. Mas quando a Bíblia trata de ciência, ela não é. Eu vou dar só um exemplo de quando a Bíblia trata de ciência. A Bíblia declara que cada uma espécie produzirá conforme a espécie. A Bíblia trata desse sistema fechado biológico em que homem gera homem, tigre gera tigre, macaco gera macaco, e até cabra, bode, não gera ovelha. E quando você consegue fazer uma trapaça e você pega uma égua e cruza com um jumento, você tem um híbrido. Não é evolução. O burro mula é um híbrido. Por que não é uma evolução? Ele não se reproduz. É incapaz de reproduzir. Então, não há falta de ciência aí. Pelo contrário, quanto mais você evoluiu no sentido científico, quanto mais a ciência cresce, mais você mostra essa prisão, essa declaração de Deus, que a multiplicação daria-se cada um conforme a sua espécie. Bom, mas a gente não vai entrar nesse tema agora, mas só para mostrar a vocês que o erro, ele anda junto sempre da calúnia, da mentira, certo? Eu vi uma charge engraçada outro dia, que alguém acreditou numa mentira do diabo, né? E aí depois foi reclamar com o diabo porque ele tinha mentido. Ele disse: eu sou o pai da mentira. Quer dizer, é peculiar ao diabo mentir. É peculiar ao diabo mentir. Então, essas foram algumas das ideias que foram geradas por homens que eram por natureza filhos da ira. Efésios capítulo 2, versículo 3. Efésios 2, 3. É importante a gente saber de onde vêm as coisas, viu? Então, essas ideias, elas são ideias de homens que eram por natureza filhos da ira. A Bíblia diz: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. O fato de você ter deixado de ser filho da ira não anula a realidade que ainda existe outros filhos da ira. Então, essa concepção humana aplicada às Sagradas Escrituras, ela é uma ideia, um pensar de homens filhos da ira. Obviamente que esse pensar dos filhos da ira foram bem recebidos por outros. Eles foram evidentemente recebidos por muitos outros, cujas mentes também estavam imersas na escuridão e trevas espirituais. Ok? Esses pensamentos, eles foram muito bem recebidos por muitos outros homens que a partir daí deixaram de seguir as Escrituras, deixaram de pregar as Escrituras
e passaram a pregar ideias humanas, passaram a dar uma conotação à Bíblia que Deus não dá, certo? Uma conotação humana. Em lugar nenhum da Bíblia você vai encontrar que a Bíblia é um livro humano. Ok? Bom, no próximo ponto nós vamos ver um grande mal, o unitarianismo moderno. O que é o unitarianismo? O unitarianismo é algo contrário ao trinitarianismo. Nós somos uma igreja trinitariana, não é? Não porque usamos Bíblia da Sociedade Bíblica Trinitariana, mas nós somos uma igreja trinitariana porque nós sabemos contar até 3. Nós sabemos contar, simplesmente isso. O camarada que sabe contar até 3, ele não vai ser unitariano. Quando Cristo estava sendo batizado, Cristo estava onde? Dentro da água. Apareceu sobre Cristo o quê? O Espírito Santo. E ouviu-se a voz do Pai. Na água 1, sobre o que estava na água 2, e a voz do terceiro 3. 1, 2, 3. Bom, 3 não pode ser 1. Fato? Certo? Bom, então nós não podemos negar que Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Deus é tricotônico, como nós somos tricotônicos: espírito, alma e corpo. Quando Deus nos fez, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então nós somos trinitarianos porque nós sabemos contar até 3. Ok? Mais ou menos na mesma época em que os filósofos racionalistas começaram a promulgar suas teorias antibíblicas, surgiu outro sistema de pensamento muito devastador. Estava destinado a ter um impacto considerável sobre a vida e o pensamento escriturístico, particularmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. Foi conhecido como unitarianismo, assim chamado porque é o oposto do trinitarianismo. A posição ortodoxa e bíblica é a posição trinitariana. Então, um unitário nega a doutrina da Trindade e, como resultado, nega a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Você já deve ter falado com algum unitariano, não é? Acho que todos nós já tivemos alguma experiência com alguém que chega na nossa casa querendo deixar uma revista, deixar um ensino, que são pessoas que não creem em Jesus Cristo como Deus. Esse pensamento que deu origem a algumas seitas, essa não é a única, essa que tem como representação em nome formal torre de vigia, e que se apresenta como as testemunhas de Jeová, que não são, certo? Não é a única, mas ela, na nossa região, ela tem maior representatividade. É a que você vê, certo? É a que você vê, certo? Outros pensamentos e outras seitas também que pensam assim. Porém, esse é mais popular aqui na nossa região, no nosso dia a dia, certo? Que se caracteriza, a crença unitariana, se caracteriza pela negação da divindade de Jesus Cristo. Além de não crer na Trindade, automaticamente transforma Jesus Cristo em alguém que não é Deus. Porque não tem como você negar a pessoa de Cristo na Bíblia, tem? Nem tem como você negar a pessoa do Pai na Bíblia. E aí eles vão, mas Jesus não é Deus, Jesus não é Deus, Jesus não é Deus. Porém a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. As falsas, aí você começa a ver o quê? O agrupamento do mal fazendo feixe aqui. As falsas versões, elas tentam enfraquecer a divindade de Cristo. O unitarianismo, ele nasce no bojo em que surge a autocrítica, certo? E você começa a descredenciar os milagres. Cristo é um milagre? Cristo é um milagre. Cristo, Deus encarnado, é um milagre. Cristo, que não é Deus, não é milagre coisa nenhuma. O Cristo que não é Deus não é milagre coisa nenhuma, certo? Então,
O mal, ele se arquiteta, ele se orquestra, ele trabalha junto. Ele não trabalha de forma isolada, é uma teia de aranha, vão tecendo as coisas juntas. Então, algo lá que você pode pensar, poxa vida, isso não é de grande valia para cá, já está cruzado aí os dados, e você vê que o unitarianismo é reflexo desta negação do milagre chamado Jesus Cristo, certo? Os primórdios do unitarianismo moderno são geralmente atribuídos a John Beard, um sujeito que viveu entre 1615 a 1622, um inglês. Porém, a primeira congregação unitarista, de fato, que se encontra na história, foi organizada em 1774 na Inglaterra. O unitarismo começou a se desenvolver na América entre as igrejas congregacionais da Nova Inglaterra, no final do século XVIII. Uma vez que se trata de um assunto geral de apostasia e separação, que estamos estudando, seria bom fazer, portanto, uma pergunta: como começou? Como começou isso? Não é estranho que um sistema como o unitarianismo surja dentre ao movimento religioso que foi fundado pelos puritanos, que era um povo que tinha um certo apego às Sagradas Escrituras e que viviam dentro do crivo de que a Bíblia era inspirada por Deus e era a única regra de fé e prática. Mesmo que eles saíssem da Bíblia em busca das confissões doutrinárias, das confissões de fé, mas de modo geral eles acreditavam que a Bíblia era a palavra de Deus. Então, como é que o unitarismo vai nascer aí dentro, né? Vai se desenvolver aí dentro? A resposta vem de alguém ligado ao unitarismo. Veja bem o problema, veja bem o tamanho da questão, melhor dizendo, o tamanho do problema. O tamanho do problema. Tudo começou por causa do clima de consentimento, melhor dizendo, tudo começou por causa do clima de consentimento doutrinário. Tudo começa por quê? Porque começa-se a negar as doutrinas com facilidade. Consentir. Veja o que o camarada vai dizer. O camarada é Samuel Eliot, em um livro Arautos de uma Fé Liberal, lançado em Boston em 1991. Ele diz o seguinte: eles adoravam enfatizar os pontos de concordância em vez dos pontos de diferença. Eles estavam dispostos a fazer concessões em prol da paz das igrejas. Veja o perigo da paz falsa. Não, eu não vou desagradar. Eu não vou desagradar. O importante é a comunhão. Há uma frasinha bem satânica, que aparentemente é bonita. O importante é o amor. A doutrina separa, o amor une. O Satanás. A doutrina que une, amém? Quem nos une é a doutrina, irmãos. Quem nos une é a doutrina. Quem nos une é a Bíblia. Quem nos une é a Bíblia, a palavra de Deus. É o nosso amor para com a palavra de Deus. Então, essas frases vão tendo um objetivo. Ou seja, aqueles crentes, descendentes lá dos puritanos, que eram camaradas separatistas, que fugiram da Inglaterra para não conviver com o erro da igreja episcopal, da igreja oficial da Inglaterra, e eles se opuseram àquela dominação religiosa e foram para os Estados Unidos com esse rótulo de separatistas. Igrejas separatistas inglesas eram chamadas às vezes. E então, dentro dessas igrejas, não aceitaram exatamente a crescente unitariana. Por quê? Porque chegou um momento em que eles disseram: não dá mais, vamos parar e vamos conviver. Só é boa a convivência quando há concordância, amém? O que é que a velha e boa Bíblia diz? Que não andarão dois juntos se não estiverem
De acordo. Então é necessário a comunhão com as Escrituras. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Bom, obviamente, eles encontraram pessoas nas igrejas mais ortodoxas que compraram sua maldade afável, cativante, e não reconheceram a pulsão venenosa escondida por entre a mão estendida. Aquilo que nós sempre refutamos, cuidado com o discurso muito santo, muito manso, né? Cuidado com muita mansidão. Às vezes da mansidão vem algo, irmão, mas isso não é importante, isso não é relevante, isso é uma coisa pequena, por que não conviver? Algo pequeno hoje pode crescer, fica bem grande, não é isso? Dias atrás, na casa do irmão Beck, tem um pé de amora, né? Bem pequenininho, né? Já está passando quase do muro. Daqui uns dias está passando do primeiro teto e depois do segundo teto. Cresce. As coisas pequenas, elas crescem. O erro cresce rapidamente. Por que o erro cresce rapidamente? Porque o erro está cheio de fermento. Então nós devemos ter muita atenção, certo? Então houve concessões, e nós devemos ter muito cuidado, irmãos, em quem faz concessões indevidas, alegando interesse a fim de ganhar a paz das igrejas. Não faça isso, você vai ganhar mais almas. Não seja assim, que você vai ganhar mais almas. O seu ministério vai ser mais eficaz, você vai ter mais êxito, você vai ganhar mais pessoas. Nunca sacrifique a doutrina por resultados. Resultados não são norteadores. O norte é a doutrina. Uma vez iniciado, como o unitarismo fez um progresso tão espetacular, não foi imediatamente identificado pelo que era, e também não foi imediatamente denunciado pelos líderes conservadores. Em um capítulo muito interessante, O Avanço Silencioso do Liberalismo, Cook procura responder a essa pergunta também. E olha só o que vai dizer: a tendência progressista seguiram avançando em silêncio, e passo a passo as antigas crenças foram descartadas, mas sempre por indivíduos e igrejas locais, e não abertamente de forma oficial, em geral. Algo dessa tendência também se deveu ao espírito de livre investigação e de interpretação racionalista da religião, que para eles estavam começando a fazer sentido. Veja lá os postulados filosóficos entrando aqui. Nós estamos dando um exemplo. Obviamente que além do unitarianismo tem outros e outros eventos, mas veja bem, a forma de interpretação, deixando a solidez doutrinária, passou-se a conversar. Aquele espírito evolutivo, nós não temos uma verdade, nós temos uma construção. A coisa está evoluindo. Então, se eu penso de forma evolutiva, eu estou aberto a todas as propostas que indiquem o caminho progressista, ou não? E aí o unitarianismo entrou muito forte nesses movimentos conservadores desta forma. Os proponentes unitaristas apontam com orgulho para o fato de que o unitarismo surgiu na Nova Inglaterra sem que tenha ocorrido um tumulto aberto, até que ele já estivesse entrincheirado. Muitas igrejas tornaram-se unitárias em vez de trinitárias e cruzaram a fronteira sem saber ou sequer perceber. Movimento silencioso. Ainda hoje, os propagadores do unitarianismo aqui no Brasil, eles agem como se não fossem unitarianos. Eles agem silenciosamente. Eles querem o rótulo e o status quo que são crentes.
que fazem parte desse bojo que é conceituado de forma que nós não nos enquadramos nisso, enquanto nós pensamos, eu não quero ser contado como um evangélico, né? Eu sou contado como um fundamentalista, como um batista. Eles querem estar nesse meio como evangélicos e andar ali livremente, cativando aqui, cativando ali. Eles trabalham sempre na surdina, certo? Ainda hoje usam esse método. Então as igrejas da época aqui citada, elas deixaram a posição trinitariana e adentraram no caminho do unitarianismo sem perceberem o que tinha acontecido. Em muitas igrejas, em muitos lugares, não houve nenhum debate pela questão da mudança. Simplesmente foram tratando a coisa como uma evolução natural e pacífica. Uma evolução natural e pacífica. No momento em que surgiram as tomadas de alertas públicas e oficiais a respeito do unitarismo, já era tarde demais. Não tem aquela frase muito comum aqui na nossa região, que foi uma região colonizada por tangedores de boi, por falta de um grito, perde-se uma boiada, não é? Então, quando foi dado o grito do atalaia, já era tarde demais. Quando houve um posicionamento, já era tarde demais. Já havia nessa época, gente, professores unitarianos ensinando abertamente em Harvard, que era, no princípio, uma instituição de ensino teológico. Certo? Então esse movimento galvanizou em alguns conservadores e houve uma luta. Os adversários que se oporam, por exemplo, à nomeação de unitarianos em Harvard, eles perderam a batalha. Porém, as suas postulações foram publicadas por Charlene Mosley. E a sua ação de publicar, de fazer essa controvérsia, de trazer essa controvérsia ao público, durou alguns anos. Embora tenham perdido a batalha ali, essas publicações elas vão servir de alerta para que alguns possam se separassem dos unitaristas. Embora essa ação tenha evidentemente provocado separação dos unitaristas com um corpo distinto dos chamados congregacionalistas, ela não desfez os trágicos resultados que vieram de anos de ensino unitariano nas igrejas. Um dos líderes unitarianos na Nova Inglaterra era popular e capaz de convencer a muitos a deixarem a posição bíblica e a adentrarem ao seu movimento. Esse camarada chamado William Ellery, ele foi um grande inimigo da verdade e formou opinião e consequentemente levou muitos a andarem no seu erro, na sua mentira, certo? Então que Deus esteja sempre nos ajudando a fugirmos desse tipo de situação para a honra e glória de Deus. Cuidado com a defesa do Evangelho, cuidado com aquilo que devemos de fato preservar, as Escrituras Sagradas. Irmãos, sem Bíblia não há batista. Sem Bíblia não há batista. E a nossa Bíblia, ela é um texto revelado milagrosamente, amém? O batista bíblico é alguém que crê em uma Bíblia sobrenatural, uma Bíblia revelada milagrosamente. Deus nos deu a Bíblia. Ela não é produção do homem. Deus nos deu a Bíblia. Assim falou o Espírito Santo. Os homens de Deus apenas registraram. Ok? Mas o processo do liberalismo ele vai prosseguindo.
O liberalismo religioso moderno desafia o conservadorismo, o fundamentalismo, a ortodoxia de forma aberta, descarada e blasfema. A segunda metade do século XIX foi uma rápida união das forças já descritas e outras que surgiram. Nenhuma mudança dramática na face exterior da vida da igreja se tornou imediatamente visível. Veja que tudo isso foi ocorrendo dentro do subsolo, aquele fogo que está enterrado, certo? Aquele fogo que está enterrado. Em um incêndio, muitas vezes o fogo está a 40 centímetros, 1 metro da superfície, né? Vai queimando ali. Aí você pensa que apagou o fogo, de repente ele aparece em outro lugar, certo? Então, esse fogo foi queimando por dentro, sem ser exteriorizado, certo? Não se tornou visível imediatamente. Foi muito sutil e gradual. Agora, vai lá no texto inicial, Colossenses capítulo 2. Vai lá, veja o que o texto diz. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas. A coisa foi entrando devagarinho, a coisa foi sendo feita de forma silenciosa. Os adversários silenciosos, eles são sempre muito perigosos. Uma coisa bem interessante em estratégia de jogo, né? O jogador de damas e xadrez, ele não conversa. O bom jogador de damas, ele não fala, ele joga. Quando você está jogando damas e conversando, jogando xadrez e conversando, você vai ser facilmente derrotado, certo? O inimigo silencioso, o inimigo que foi ali trabalhando, foi ali andando lentamente. As mudanças não foram vistas de imediato, sutil e gradual. Mas nós vamos ter algo para botar mais veneno nisso. Você já ouviu falar no livro A História das Espécies, de Charles Darwin? Surgiu em 1859, e os pensamentos expressos nele atraíram a imaginação da comunidade científica, aspas, e o livro posterior do mesmo autor, A Origem do Homem, foi ainda mais controverso e blasfêmico, e abertamente desafiou o relato de Gênesis sobre a criação do homem, certo? Então esse livro evolucionista vai desafiar a origem do homem. Então o homem, a Bíblia não tinha razão, a Bíblia não é verdade, Deus não criou o homem. Então tanto na América enquanto na Europa, os liberais religiosos começam a escrever e falar mais abertamente, de forma descarada e blasfêmica, em um esforço foi feito por parte de alguns para tornar o novo intelectualismo receptível, chamando de liberalismo evangélico. Ou seja, começaram a liberalismo evangélico, algo do tipo, a primeira parte do século XX viu a ascensão dessa crescente como uma visão evolucionista da educação cristã, na qual ele negava a necessidade do novo nascimento. Homens como Glenn Phillips, Shaler enfatizaram os aspectos sociais da religião e negaram as grandes doutrinas fundamentais da fé. A religião é importante para a sociedade. A religião cumpre o seu papel social. O homem deixa disso, o homem deixa de ser mau, o homem se adapta, enfatizaram isso, mas negavam a doutrina, negavam o sobrenatural, o milagre, negavam a salvação, negavam o novo nascimento. Todos esses tinham sido influenciados de maneiras sutis e mais abertas pelos muitos padrões de pensamentos humanísticos e evolucionários que prevaleciam. Então esse pensamento satânico, antibíblico, humano, diabólico, animal, foi plantado no seio das igrejas e muitos ficaram no vazio. Nós vamos ter
esses acontecimentos marcantes na América, na Inglaterra, e é na Inglaterra que nós vamos ter uma voz que você ainda hoje encontra registros que se levanta contra. Um camarada chamado Charles Spurgeon, que é um separatista, pastor de uma igreja batista, o Tabernáculo Batista de Londres, esse vai ser uma voz contra tudo isso, certo? Obviamente que nós não vamos concordar com tudo que o Spurgeon disse, mas não tem como negar que ele foi um autor de uma grande controvérsia pela parte correta, colocando a grande ênfase no conservadorismo, porém ele foi combatido pelos próprios batistas da chamada União Batista Bíblica Inglesa, certo? Que muitos deles criam como ele, mas que não queriam uma controvérsia, que não queriam um debate, que não queriam uma confusão, queriam a unidade. Por isso, irmãos, é de fundamental importância dizermos que a Bíblia, a doutrina, está acima da convivência. Se para você ter uma boa convivência com uma outra igreja local, mesmo batista bíblica, e talvez até filha da nossa, ou irmã da nossa, que nós tenhamos de sacrificar a doutrina, sacrifica-se a comunhão, corta-se a comunhão, perde-se a comunhão, porque assim nós estaremos ganhando. Porque não dá, irmãos, para conviver com aberrações doutrinárias. Muitas vezes as aberrações doutrinárias nascem como um estado de espírito, que eventualmente se desenvolve em uma expressão mais tangível, dada as condições apropriadas para o desenvolvimento da mesma, certo? A lealdade à denominação mina a sua lealdade a Cristo. Obviamente que nós não somos uma igreja denominacional e jamais podemos ser. Nós não podemos ser uma igreja denominacional porque a Bíblia nos proíbe de sermos filiados, ligados à denominação. Cristo não criou denominação, Cristo criou igreja local, igreja visível, igreja independente, certo? Então nós não podemos nos filiar a nenhuma denominação, mesmo que de nome batista, ou mesmo de nome batista fundamentalista, ou batista independente, ou batista bíblico, porque Cristo nos proíbe. E a filiação a um tipo de denominação irá fazer com que haja lealdade a tal denominação. E a lealdade a qualquer denominação batista existente o coloca em deslealdade a Cristo e a sua palavra. Muitos dos batistas da época de Charles Spurgeon tinham as convicções semelhantes a dele, porém, por serem leal à sua união batista, ficaram cegos para tudo que estava acontecendo de errado dentro da organização. Portanto, meus irmãos, a segurança das Escrituras exige igrejas locais, igrejas separadas de qualquer e todo movimento humano, porque só assim seremos leais e fiéis a Jesus Cristo. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe e esteja nos fortalecendo na fé e no conhecimento da sua palavra. Amém? Vamos agora para abrir a oportunidade das crianças louvarem ao nosso bom Deus. Amém? Criançada, por favor.
Que Deus esteja abençoando a vida das crianças, as fortalecendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Amém? Assim chegamos ao final de mais uma escola bíblica dominical aqui na Igreja Batista Bíblica Fundamentalista de Soledade. E vamos nos pôr de pé e vamos encerrar orando.